Isso é muito importante para o futuro dessa criança. Então nós temos que investir nisso, na evangelização dessas crianças, para que elas possam, no futuro, transformar essa sociedade, mudar esse país para melhor. Não tem como fazer isso com as pessoas que estão aí. É quase impossível, porque não querem saber de Deus. Então essas crianças que vão nascendo precisam ser educadas na palavra de Deus. Nós temos o exemplo aí de Samuel, que foi dado por sua mãe para Deus. Ela disse que se Deus desse um filho para ela, ela daria esse filho para Deus. Samuel nasceu e ela realmente deu, ela fez um voto e cumpriu o voto. Deu Samuel para Deus. E Samuel não conhecia, vivia lá com o sumo sacerdote Eli, seus filhos, e Samuel não era ainda um crente, não tinha ainda contato com Deus. Depois é que ele foi ter um contato com Deus. Aí ele passou a conhecer a Deus. E ele ouviu a própria voz de Deus falando com ele. Então, Samuel foi um exemplo de uma criança que cresceu ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não era salvo, mas aí teve um contato com Deus, recebeu a salvação e passou a ser o instrumento de Deus, o maior profeta que já existiu. Um homem realmente entregue nas mãos de Deus e um homem que tinha intimidade com Deus. Nós podemos ver também o exemplo da escrava de Naamã, que era de Israel, foi levada prisioneira e lá, quando Naamã estava leproso, ela disse: olha, na minha terra tem um homem que pode curar Naamã. É um homem de Deus, Deus pode fazer isso. Então a menina que era uma evangelizadora, ela estava ali falando de Deus no meio de um povo que não acreditava em Deus. E ela foi responsável, então, por Naamã ir atrás de uma cura, ir atrás de um profeta de Deus para ser curado. Então veja só, uma criança no meio de uma sociedade pagã, idólatra, e ela ali deu o testemunho do poder de Deus para aquele homem e sua família. Foi importantíssima então essa criança ali. Olha só, uma criança. E assim nós temos outras crianças, por exemplo, Sansão. É impressionante esse negócio aí de Sansão, porque o anjo que vem falar com a mãe de Sansão, ele diz para a mãe de Sansão, antes mesmo dela ter o ato sexual, para nascer Sansão, para ter uma germinação, para ter ali a fecundação. Olha, antes mesmo dela ter o ato sexual com seu marido e haver a fecundação, mesmo antes, o anjo diz para ela: olha, você a partir de agora não pode beber vinho. Mas como a mulher nem tinha tido ainda o ato sexual com o marido? Por quê? Para Deus, na hora que Deus vem com a mensagem, você vai ter um filho, a partir daí esse filho já existe para Deus. Olha só, quando você evita filhos com aí camisinhas, pílulas, você está evitando uma criança de nascer. Veja só, já existe a criança? Para Deus já existe essa criança. Então você tome cuidado. A Bíblia não ensina a evitar filhos, a Bíblia ensina que filhos são bênçãos de Deus. E Deus fala: olha, são como flechas na mão do valente, os filhos. E ele diz que nós devemos encher a aljava de flechas. Não é esvaziar, não é deixar a aljava vazia. A aljava o quê? Aquela vasilha que ficava nas costas do arqueiro. E ali ele colocava flechas dentro, enchia de flechas. E ele diz: quanto mais flecha, melhor. Olha aí, ele compara os filhos como flechas. Porque os filhos nascem, crescem e vão cuidar das suas famílias, são como flechas. E o casal vão ficar só os dois no final da sua vida. Então os filhos são comparados aí com flechas. Agora veja bem, Deus diz que nós devemos encher a aljava de flechas, encher nossa casa de filhos. As mulheres choravam, sofriam, faziam de tudo para ter filho. É assim que ensina a Bíblia. E hoje nós estamos vendo a própria igreja, as pessoas se casam e não querem filhos. E olha aí, o islamismo está crescendo por causa disso. Eles vão
para os países e lá eles têm um monte de filhos. A Europa hoje, por exemplo, as pessoas de 20 anos para baixo, 46% são islâmicos, filhos de muçulmanos. Porque chegaram lá e na Europa quem tem um filho acha que já tem filho demais. E eles têm 4, 5 filhos, 6 filhos. E se a lei permitir, eles arranjam 4 esposas, porque permite, o Alcorão diz que se tiver 4 esposas, se você consegue sustentar 4 esposas, você pode ter. Então o que acontece? Eles têm, em alguns países tem 4 esposas, cada uma com 4, 5 filhos. Imagine, uma família só com 20 filhos. Então eles estão povoando as nações, ensinando o que eles ensinam mesmo, e é um ensino severo, ensino aí as crianças vão ao Corão, e vão ser o quê? Em cada uma dessas casas poderá ter até 20 muçulmanos. Por isso estão conseguindo povoar toda a Europa, e daqui a 10 anos, imagine, esses que têm 20 vão ter 30. 46% hoje, daqui a 20 anos, 10 anos, 20 anos, vão ser o quê? A maioria das pessoas nesses países. Então a Europa se tornará aí toda muçulmana, imagine. A própria igreja estão evitando filhos. Existe até ensino e pregação de pessoas inescrupulosas, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ensinando os casais a terem poucos filhos. Isso é um absurdo. Então tomemos cuidado com o tipo de ensino que está sendo dado aí. Deus quer que todos os casais tenham muitos filhos. Não se preocupe, é Ele que vai cuidar. Você conversa com Ele, seus filhos são dele. Consagre seus filhos, entregue seus filhos para Deus. E Ele vai cuidar, Ele vai abençoar você. Essa preocupação excessiva com o dinheiro é que atrapalha. As pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Então existem na Bíblia várias crianças que desde criancinha foram cuidados, ensinados a palavra de Deus, foram servos de Deus. Veja aí o Jeremias também, né? Antes que tu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conheci, olha aí. Então Deus estava ali presente, escolheu aquela vida. Imagine, talvez o filho que você não quer ter, é o filho que Deus quer te dar e vai ser um grande homem de Deus. Imagine isso. Na parte 3 nós temos aí como evangelizar as crianças. Então nós temos aí tópico 1, escola dominical, tópico 2, alfabetização evangelizadora, tópico 3, escola bíblica de férias, tópico 4, evangelização infantil personalizada. Então nesse tópico veremos que podemos evangelizar as crianças através da escola dominical, da alfabetização, da escola bíblica de férias e da evangelização personalizada. No tópico 1, então, escola dominical. Fundada pelo inglês Robert Hicks em 1780, o objetivo inicial da escola bíblica dominical foi a evangelização dos menores que viviam nas ruas da cidade de Gloucester, na Inglaterra. A iniciativa de Hicks foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço de ensino público do Reino Unido, que as escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Então a escola bíblica dominical foi criada com o objetivo de evangelizar crianças. Crianças que estavam pelas ruas, né? Jogando bola, quebrando as vidraças, fazendo aí pequenos furtos e tal. Então essas crianças, Robert Hicks viu e começou a levá-las para a igreja e ensinando para elas não só as matérias afins, né? As matérias como, aí se fosse no Brasil seria português, né? Matemática, geografia, história. Então lá, é claro que ensinou inglês, né? Lá na Inglaterra. Então ele ensinava essas matérias e ensinava também a Bíblia, a palavra de Deus. É claro que ele gastava mais tempo ensinando a Bíblia. Então essas crianças foram aceitando Jesus, foram se convertendo. E a escola foi aumentando. Uma criança chamava outra criança, daí a pouco chamava o pai, daí a pouco chamava a mãe, daí a pouco chamava alguém mais da família. E foram aumentando. Então, por isso que existe hoje a escola bíblica dominical. E aí, a igreja tem a tendência de destruir as coisas que Deus cria. E aí o que a igreja fez? Destruiu a essência da escola bíblica dominical. Hoje é o lugar que praticamente ninguém aceita Jesus como Senhor e Salvador.
Impressionante. Por isso que em todo lugar que eu vou, eu faço questão de fazer as palestras da Escola Bíblica Dominical, mas no domingo à noite nós fazemos um trabalho então de ganhar as almas. Sempre existe a evangelização e nós também temos lá uma estratégia para ganhar almas. Sempre Jesus tem salvo muitas almas. Tem lugar que aí chegou até mais de 40 pessoas que aceitou Jesus. Então nós fazemos um trabalho para ganhar almas no final dessa palestra, desse curso de Escola Bíblica Dominical, ou então umas palestras sobre família, sobre evangelismo, sobre missões, sobre dons do Espírito Santo. Então qualquer que seja aí o assunto, nós no final nós fazemos um trabalho para ganhar almas, porque isso é importante unir isso, Escola Bíblica Dominical, com ganhar almas, porque essa é uma ideia de Deus, é originária de Deus. Nós devemos continuar essa ideia. Então as escolas bíblicas dominicais devem investir na salvação das almas, no evangelismo. Se você consegue trazer pessoas para a escola bíblica dominical que não são evangélicas, elas vão assistindo às aulas e se convertem, e essas pessoas são pessoas que não se desviam mais, pessoas que ficam realmente na igreja, não aceitaram por causa de uma emoção, mas aceitaram conscientemente a Jesus como Senhor e Salvador. Então deve-se fazer um trabalho. Também deve-se usar os colégios, estão aí fechados no domingo. Use esses colégios, convide as próprias crianças do próprio colégio para estarem ali domingo de manhã, e ali no domingo de manhã você faça uma escola bíblica dominical para aqueles alunos desses colégios, junto com a igreja. Lá um curso bíblico gratuito, pronto, coloca lá nos colégios, perto da sua igreja aí. Evangelize essas crianças, convide as próprias crianças desse colégio. Você vai ver quantas crianças vão aceitar Jesus, quantos adolescentes, jovens, juvenis e tal, todas vão aceitar Jesus. Você vai ter uma grande colheita de almas através do trabalho da Escola Bíblica Dominical. Tópico 2. Alfabetização evangelizadora. Robert Hicks não se limitou a evangelizar as crianças de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ensinava-as a ler e escrever a fim de se engajarem na sociedade inglesa. Então veja bem, a ideia de Robert Hicks não era apenas ensinar a palavra de Deus, mas também as outras matérias, porque isso era como se fosse uma aula de reforço para aquelas crianças. Então nós podemos fazer isso. Nós temos aqui em Imperatriz igrejas fazendo isso. Ensinando, por exemplo, matemática, as pessoas têm dificuldade em matemática. Então a igreja está ensinando a palavra de Deus e também ensinando uma matéria que as pessoas têm a dificuldade de aprender. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas não só sejam crentes, mas também que sejam pessoas que na sociedade vão se destacar. Porque essas pessoas no futuro estarão influenciando a sociedade para Deus, para o lado bom. Então precisam no futuro ser aí os médicos, aí os dentistas, os advogados, os juízes. Então, quem são? São aí os crentes que foram criados e ensinados na palavra de Deus. Então é importante isso. É um trabalho feito visando o quê? O futuro. Então é um trabalho que deve ser feito pelas igrejas. Então você ajuda as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador e também ajuda essas pessoas a aprenderem as matérias que estão ensinadas lá no colégio, para que elas possam se desenvolver, crescerem, passarem nos vestibulares, se formarem e serem pessoas que influenciam a sociedade de amanhã. Tópico 3. Escola Bíblica de Férias. Preocupada com as crianças que no período das férias escolares perambulavam pelas ruas de Nova York, a irmã Elisa Reis resolveu, em julho de 1898, reuni-las para ensinar-lhes a Bíblia Sagrada. Aqueles meninos e meninas dos 7 aos 14 anos tomaram um novo rumo em suas vidas. A partir daquela data, a Escola Bíblica de Férias passou a ser vista como parte essencial das missões urbanas. No Brasil, a primeira EBF foi realizada em 1924 no Colégio Americano Batista de Vitória, Espírito Santo. Na evangelização das crianças, utilize a EBF.